Excelentíssimo Sr. Diretor Regional da Cultura, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico, Excelentíssimo Diretor do Museu do Pico, Excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, caros trabalhadores da Fábrica da Baleia do Cais de Pico. Agradeço ao Sr. Diretor do Museu do Pico o convite para participar nesta homenagem aos trabalhadores da Fábrica da Baleia. Faço com muito prazer, pois esta fábrica faz parte das minhas memórias de infância. Muitas horas passei pescando na rampa e apreciando os trabalhos de desmancho. Assisti às discussões acesas sobre o comprimento dos cachalotes e de quantos bidões de óleo seriam produzidos. Observei com divertimento os trabalhos na oficina, cuidadosamente à entrada, às vezes à espera que as correias rebentassem, para a alegria da miudagem e um chorrilho de pragas dos trabalhadores que rapidamente se colocavam longe das correias de cabedal. Quando, altas horas da madrugada, ouvíamos as lanchas da baleia com o seu trabalhar característico e pela manhã ouvíamos os apitos da fábrica, já todos sabíamos que havia trabalho para fazer. Foi após a Primeira Guerra Mundial e nas vésperas da Segunda que o óleo de cachalote foi muito solicitado nos mercados internacionais do norte da Europa. Alguns armadores da baleia começaram então a pensar na reconversão da produção de óleo, substituindo os velhos processos de obtenção de óleo a fogo direto, os traióis, que já vinham do século XVIII, por processos mais modernos em autoclaves funcionando a vapor. A primeira fábrica deste tipo surgiu em São Miguel em 1937. Várias dificuldades se colocavam aos armadores. Em primeiro lugar, os elevados custos de investimento, calculados em cerca de 800 contos. Eu vou falar em contos, que era a moeda da época. Era também imprescindível estudar cuidadosamente os níveis de rentabilidade que se poderiam esperar com a nova tecnologia. Por outro lado, as armações baleeiras pré-existentes, desde finais do século XIX, fortemente individualizadas e rivais entre si, não viam com bons olhos a entrada das grandes unidades industriais, nem mesmo com as pressões governamentais. Diga-se também estas algo receosas da reação dos velhos baleeiros. Todavia, sem o contributo das tradicionais armações baleeiras, não seria possível estabelecer qualquer unidade fabril com hipótese de sucesso. O primeiro grande passo para a construção desta fábrica foi dado com a aprovação da escritura de uma nova sociedade industrial, em 1942, as Armações Baleeiras Reunidas, que tinha como objetivo, e cito, a exploração da indústria de aproveitamento integral dos cetáceos, comércio dos respectivos produtos e quaisquer outros negócios que a sociedade resolva explorar. Os três acionistas desta nova empresa eram a Companhia Velha Baleeira, a Livramento e a Atlântida, cada uma com uma cota de 105 contos, somando no total 315 contos. A primeira era representada pelo Dr. Tibério Ávila Brasil, médico, Emílio Linhares de Andrade, funcionário administrativo, Celestino Augusto de Freitas, farmacêutico, Fernando Machado Soares de Freitas, funcionário administrativo, e João Machado Soares, funcionário. A Armação Livramento, representada por Henrique Linhares de Andrade, funcionário administrativo, Manuel Emílio Hertz, proprietário, Manuel Garcia da Rosa Júnior, marítimo, José Januário Garcia da Rosa, oficial de diligências, Januário Garcia da Rosa, marítimo, Cristiano Garcia da Rosa, marítimo e Emílio Rodrigues Ferreira, funcionário público. E, finalmente, a Armação Atlântida, propriedade de José Cristiano de Sousa, proprietário. O grande incentivo para a construção da nova fábrica vinha do facto de os custos de elaboração da mesma não serem imputados aos armadores e aos baleeiros, mas resultarem do óleo a mais que se obtinha com os novos processos.
ainda com a vantagem dos novos sistemas de filtragem produzirem um óleo de qualidade superior. Ou seja, obtinha-se mais 10% de óleo com as autoclaves e este valor era reservado para o processo industrial para pagar aos operários e compensar o capital investido. A fábrica iniciou a elaboração em 1946, um ano depois do fim da guerra, administrada por 3 sócios gerentes, normalmente um representante de cada uma das antigas armações baleeiras. Rapidamente, tornou-se uma das fábricas mais dinâmicas, elaborando cachalotes capturados em todo o Grupo Central. Com esta fábrica, chegou também à Ilha do Pico a grande revolução industrial, pois até então apenas existiam pequenas empresas com unidades motrizes de reduzida potência, poucos operários e normalmente relacionadas com máquinas agrícolas de debulha e moagem. Se na zona dos autoclaves e das caldeiras tudo era novo, na zona da plataforma os baleeiros experientes ensinavam a arte de desmanche dos cachalotes. A era do baleeiro que ia ao mar, capturava a baleia, regressava, derretia o animal para partir novamente à caça ao cachalote, terminou. Na fábrica, as relações laborais eram diferentes, embora os gestores continuassem a ser os mesmos das antigas armações baleeiras. Perseguindo o integral aproveitamento do cachalote, em 1951, a fábrica é ampliada para produzir novos produtos, as vitaminas e, sobretudo, as farinhas. Esta inovação implicou a utilização de novos geradores elétricos, uma vez que este processo já não era a vapor. Quando na vila ainda não havia iluminação elétrica, a fábrica era um oásis de luz na escuridão da noite. Os estudos económicos sobre a atividade industrial da fábrica ainda estão por fazer. Mesmo sem estes, não resisto a referir alguns valores que recolhi relativamente a um dos melhores anos de produção, que foi o ano de 1951, 5 anos após o início da elaboração. Nesse ano, as Armações Baleeiras Reunidas elaboraram 106 baleias, de junho a outubro, apurando uma produção de 445.320 kg de óleo, vendido a preços entre 3 escudos e 15 e 8 escudos o quilo, o que resultou numa receita global de 1.928 contos. As despesas foram de 430 contos, o que resultou num saldo positivo de 1.498 contos, metade para os armadores e metade a distribuir pelos 84 tripulantes das embarcações baleeiras, oficiais, mestres, motoristas, marinheiros e vigias. Para uma melhor ideia destes valores, refira-se, por exemplo, que em 1951 uma vassoura custava 8 escudos. 250 gramas de café e 2 pacotes de cevada custavam 15 escudos e 25. Era relativamente caro. 1 litro de petróleo custava 2 escudos e 60. Um marinheiro ganhava por dia 30 escudos. Durante o mês de agosto de 1951, esta fábrica contratou 111 trabalhadores, 47 para trabalhos diversos e 64 para o derretimento. Para além dos trabalhadores diretos e das respectivas famílias, há ainda a considerar um grande número de trabalhadores e empresas que forneciam serviços e bens à fábrica, com destaque para as casas comerciais, mas também outros serviços de transportes, fornecimento de lenha ou serviços de construção civil. Todos estes valores colocam em evidência a grande importância socioeconómica das Armações Baleeiras Reunidas, não só no contexto da ilha, mas também no contexto regional, considerando a dinamização económica que se gerava e as exportações que os Açores faziam. Em 1973, no mês de julho, pelas 17 horas e 20 minutos, explodiu um autoclave da fábrica, tendo projetado estilhaços de cobertura a mais de 50 metros. 9 operários e um menor de 5 anos, filho de um daqueles,
foram especialmente atingidos. A quando deste acidente, estava na ponta da laja, ali um pouco mais abaixo. Ouvi o estrondo, vi a projeção de materiais em altura e corri para a fábrica como muitos. O espetáculo era terrível. Corpos caídos, negros, ensanguentados, sujos com os materiais expelidos pelo autoclave. Algumas chapas de ferro de grande dimensão estavam cravadas no chão. Felizmente que não houve nenhum acidente mortal. E foi apenas um grande susto a comprovar os cuidados daqueles que tinham por função estar sempre de olhos colados nos manómetros da pressão de vapor. Falar da vida de uma fábrica aos próprios trabalhadores é arriscado. Certamente que ao longo dos anos, muitas histórias de vida, de trabalho e de esforço aconteceram. Também muitas histórias divertidas. Todas elas são importantes e por isso deveriam ser registadas para a posteridade, por escrito ou em suporte audiovisual. Na impossibilidade de referir todos os nomes, refiro alguns que conheci e que relembro de memória. O Sr. Elias, de elevada estatura, o Sr. Duarte, o Sr. Filipe, o Mestre Carolina, o Mestre Estácio, especialista nos motores Grey e muitos outros. No meio masculino, uma única mulher, a Sra. Palmira Machado, aqui presente. Ao longo de 38 anos, muitos pequenos, grandes saberes foram se apurando no trabalho diário. Quando não existiam escolas profissionais na ilha, a fábrica foi uma grande escola de formação e de desenvolvimento de competências profissionais para o concelho e para a ilha. Por isso, quando terminou a atividade, grande parte dos seus operários facilmente se adaptaram a outras atividades e muitos torceram-se por conta própria, em especial nas artes da mecânica e da ferraria. No ano de 1984, as Armações Baleeiras Reunidas laboraram pela última vez. Era a última fábrica em funcionamento. O cheiro nauseabundo que suscitava os mais variados comentários dos olfatos mais sensíveis terminou finalmente. E com ele terminava também o salário dos operários da fábrica. Da mesma forma, os apitos característicos que chamavam os trabalhadores das freguesias e que marcavam os tempos de trabalho e de almoço. Em 1994, as Armações Baleeiras Reunidas tornaram-se o primeiro museu da indústria baleeira do país. Sem dúvida, um dos mais emblemáticos no panorama da museologia industrial. O museu nunca deve ser considerado uma obra ou uma ação concluída, mas sempre um processo em constante ação e evolução. É, sem dúvida, um memorial de todos aqueles que aqui trabalharam e ganharam a vida. Mas é mais do que isso. É também um património cultural, uma memória e um testemunho de vida que oferecemos às gerações futuras. Muito obrigado.